Oi, gente de fé, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou contar sobre a história das minhas máquinas de costura. Tem vídeo já aqui no canal, mas eu resolvi fazer essa atualização porque entraram mais novas máquinas e também para quem não viu o vídeo antigo e conseguir entender. Vou tentar deixar aqui embaixo na descrição o primeiro vídeo que eu fiz e fiquem aí com esse novo vídeo. Essa daqui foi a minha primeira máquina de costura. Eu já tinha uma noção de costura e de passar a linha, porque a minha mãe costurava pra gente. Ela fez curso de costura e ela tinha a máquina de costura, que era a Singer Versátil 2, e tinha a Overlock Doméstica FN27D. Então, sempre que ela estava costurando, eu estava ali perto dela. E também para passar a linha na agulha ou passar o fio da overlock, era sempre eu que estava ali. Comprar a agulha, comprar a correia da overlock. Então eu já cresci vendo esse mundo da costura. Então, quando eu me casei, meu pai chegou a me dar uma máquina de costura de mão que funcionava pilha, mas eu não me adaptei bem com ela. Aí, quando a minha avó faleceu, ela tinha essa máquina e tinha uma Singer pretinha, que essa daí ficou para minha irmã. Aí ficou, né, alguns anos que ela faleceu, se eu não estou enganada, foi em 2008. Aí quando foi mais ou menos 2011 para 2012, eu lembro que meu menino ainda era pequeno assim, mas mais ou menos de ter uns 9 meses a um ano e pouco. Então eu lembro que eu estava no carro do meu pai e ele perguntou se eu tinha máquina de costura e eu disse que não. Aí ele fez: eu tenho a máquina de mãe para dar você. Aí ele me deu essa daqui, que é a 249, e ela veio aqui montada nesse pé de máquina aqui. Então ele me deu ela. E eu já fiquei muito feliz, né? Porque assim, eu não estava pensando em fazer roupa para mim, mas no sentido de uma roupa que descosturou. Aí eu preciso fazer uma bainha aqui, uma banhada, alguma coisa assim. Então já ia servir. Aí eu costurei com ela tudo. Usei até um certo tempo e foi quando depois ela deu um problema, porque desregulou a lançadeira. Porque naquela época eu só sabia pegar o tecido e costurar. Não sabia que tinha diferenças de agulhas, não sabia que, dependendo da máquina, pode ser que ela costure ou não. E o ruim desse modelo dessas máquinas é porque elas são boas, tá? Mas ela é de correia de transmissão lá embaixo. Então, se você costurar um tecido muito grosso com uma agulha que não é adequada para ela, além de quebrar a agulha, você pode fazer ela sair do ponto, que foi justamente o que aconteceu isso comigo. Ela desregulou, eu não sabia disso, levei no mecânico e ele me explicou, né? Ela saiu do ponto e vou precisar trocar a correia dela porque tá muito velhinha. Aí trocou a correia dela, colocou no ponto. Então, beleza. E quando eu estava lá, né, que eu tinha levado ela, aí chegou uma mulher lá com duas máquinas da Singer, só que mais modernas, dessas que são um pouco mais de plásticos, mas não das de hoje, que isso foi mais ou menos lá para 2011 e 2012. E a mulher chegou lá com essa máquina, aí a mulher falou, né? Ó, veja aí o defeito. Aí o mecânico pegou e disse: olha, a senhora forçou demais ela, né? É porque eu tava com uma costura, uma deu problema, aí eu peguei a outra e também deu problema. Aí no momento que ela saiu para falar com a pessoa no carro, que ela tinha vindo de carro, ele pegou e disse para mim: olha, não dá fim a essas máquinas. Essas máquinas aqui são muito boas. Essas de hoje, tá vendo essa daqui? Muita peça de plástico, não dê fim a essa daqui não. Se você quiser, você pode comprar uma outra que pegue rete zigue-zague ou um overlock, mas não dê fim não, essas aqui são muito boas. Aí eu agradeci e guardei aquela informação, né? E fiquei com a minha máquina de costura normal. Aí passou-se um tempo, eu acho que isso foi lá para 2013 ou 2014, porque a gente já estava com o carro.
Aí eu senti a necessidade de, poxa, eu queria fazer um acabamento, acho que eu vou pegar uma máquina com zigue-zague. E eu não tinha segurança assim ainda de usar overlock, tá? Eu achava overlock assim um bicho de sete cabeças. E naquela época assim, eu não me aprofundava tanto na internet, de pesquisar tudinho, então era mais o que eu já tinha conhecimento. Tentei procurar curso de corte e costura, mas aqui perto não tinha. Então, era com o que eu sabia. E hoje em dia eu sei que na costura reta tem vários tipos de acabamento que você pode fazer. Então eu pensei, eu quero comprar uma que tenha reta e zigue-zague. Aí eu lembrei que minha mãe tinha a Singer Versátil 2, a Singer Facilita 43 e a Eugene Super Automática. Aí eu vou perguntar se ela me vende uma. Porque nessa época eu não mexia assim muito em internet, de procurar em alguma. Naquela época não era o OLX, eu agora esqueci qual era, não sei se era Buscapé, um sitezinho antes de você procurar anúncios. Então eu não mexia tanto assim, não sabia esses anúncios. Eu fiz, a minha mãe tem três, eu vou perguntar se ela me vende uma. Aí foi quando eu fui falar com ela. E perguntei se ela me vendia uma. Aí ela tava usando a Facilita 43. A Eugene, ela não sabia mexer muito bem. E essa daqui ela disse que estava lá parada. Ela fez, eu vou lhe dar essa, não vou vender não. Eu vou lhe dar. Aí ela me deu essa e disse, olha, ela não tá costurando e eu não sei qual é o problema. Aí eu agradeci, peguei a máquina, esperei pegar uma quantia. Aí eu lembro quando peguei R$ 100, fui nesse mesmo mecânico que ajeitou a minha 249. E falei pra ele, olha, minha mãe me deu essa máquina e ela disse que não está costurando. Aí, da primeira vez que eu levei a 249, ele falou tudo na minha frente. Ele, olha, tá desregulada aqui a lançadeira, essa correia aqui, ó, tá vendo como ela tá gasta? Precisa trocar. E se eu também não tô enganada, ele trocou a correia do motor. Quando foi essa daqui, ele já estava em outro local e levou ela lá pra trás, não fez nada na minha frente. E eu perguntei, né, ela não tá costurando e se eu vejo aí qual é o problema, me diga quanto vai custar para eu ver se o dinheiro que eu tô aqui vai dar. Porque eu não gosto de deixar nada meu em oficina. Eu tenho receio. Nunca tive nenhuma experiência ruim, mas de já outras pessoas terem experiência ruim, eu tenho receio. Então eu prefiro levar o serviço, perguntar se dá para lhe fazer e me entregar no dia. Então ele foi, levou lá atrás, demorou um tempinho. Quando ele voltou, ele disse: testa aí. Eu falei: moço, mas qual é o problema? Meu moço, vai ser quanto? Eu perguntei ao senhor para que o senhor visse qual era o problema, para ver se o dinheiro que eu estava iria dar para pagar. Aí ele disse: pode testar aí. Aí eu testei, estava costurando realmente e costurou normal, tudinho aqui. A única coisa que ele não ajeitou foi aqui do volantinho soltar para eu conseguir encher a bobina, que isso eu nem tinha visto na hora. Perguntei quanto tinha dado, sei que tinha passado do valor que eu tinha. Peguei, fui lá no meu esposo e disse: tem como completar, porque eu não quero deixar minha máquina aqui não. Aí ele me deu o restante que faltava. Eu nem lembro quanto foi que deu, 108, 120, alguma coisa assim. Eu lembro que eu guardei a nota, só procurando por aqui pra achar. Aí eu trouxe pra casa e eu fiquei com isso encucada na minha cabeça, porque eu não gostei dessa atitude. Porque da primeira vez ele mostrou tudinho certo e dessa vez ele não fez isso, nem disse qual foi o defeito, só disse testa aí, nem disse, não, ela estava desregulada, não foi a correia embaixo que coisou, não, foi por causa disso aqui que estava travado, não, foi falta de lubrificação, nada, ele não falou nada. Então aquilo já me encucou. E eu comecei a mexer mais nas máquinas, olhar, tava começando a descobrir o YouTube, fui assistindo os vídeos do YouTube e aprendendo. Aí foi se passando os anos, né? Comecei a traquinar mais nas minhas máquinas, fui me interessando mais pela costura, até que eu ouvi a frase do meu pai: tu tem máquina de costura e tu não sabe costurar? Tipo, você tem a ferramenta, tá faltando o quê pra pôr em prática, né? Aí eu comecei a mexer nas minhas roupas, comprar um tecido ali ou outro, fazer alguma coisa.
Já tinha criado o canal, eu tinha criado outro canal aqui, que depois acabei excluindo e depois refiz de novo lá em 2018, se eu não tô enganada. Mas antes eu tinha já o canal aqui. Aí eu tava já pesquisando no Facebook, olhando de negócio tudinho, olhando em OLX, já tinha mais conhecimento disso. Aí eu vi um anúncio no OLX, se eu não tô enganada, foi no OLX. E vi vendendo a Singer 666 multipontos. E eu já tinha visto em um vídeo do YouTube a mulher mostrando esse modelo e eu achei ela linda por ela pegar os discos aqui, ó, de bordar, que é totalmente diferente da que pega na Facilita 43. Então eu me encantei. E eu fui olhando, até que eu vi um anúncio. E a pessoa estava vendendo esse modelo com o móvel dela, que foi esse móvel aqui, ó. Então, eu perguntei ao meu esposo, eu fiz, olha, fiquei interessada aqui nessa máquina. Ele naquela época nem sabia que eu já gravava aqui pro YouTube, porque eu comecei a gravar como um hobby mesmo, de falar para as pessoas as coisas que eu estava pesquisando e não estava conseguindo achar. Aí ele perguntou, tá por quanto? Aí ela tinha anunciado por 200. Aí ele disse, tá bom, bora pegar. Eu não lembro se isso foi em 2016 ou foi 2017. Acredito que foi 2017. Porque eu tenho a dúvida, porque tanto em 2016 como em 2017 deu um mesmo probleminha no carro. É por isso que eu tenho a dúvida, que na época ele acabou pedindo o carro do irmão emprestado pra gente conseguir pegar a máquina. Aí, quando eu falei pra ela assim, eu disse, olha, eu quero, vou querer a máquina. Aí ela, só que tem um problema. Eu, ai meu Deus, e agora? Ela fez, a máquina não tá pescando a linha. Eu, eita. Aí eu peguei isso pro meu esposo, ela falou que a máquina não tá pescando a linha. Ele, oxe, mas tu não mexe nas tuas máquinas? Eu já tinha duas, né? Tu não mexe nas tuas máquinas? Arrisca. Compra. E se você não conseguir ajeitar, a gente procura um mecânico. Não tem aquele mecânico que você já levou as outras? Então, bora. Aí eu peguei e falei com ela, eu falei, tem como tu dar um desconto? Porque a minha dúvida e meu medo era eu comprar e ela tá com algo quebrado que não fosse possível consertar. Porque tem essa parte também, né? Principalmente se for aqui, ó. Esse eixo que fica aqui no meio, que é o que mexe. Se quebrou, é difícil você achar um outro, porque é das antigas. Aí ela disse, eu faço por 150. Eu, beleza. A gente foi, pegou, trouxe. Já comecei limpando ela quando chegou aqui. O móvel dela tava cheio de ovo de barata. Limpei, lubrifiquei, fui matutando pra lá e pra cá. Até que eu ajeitei a posição ali do tensor e ela voltou a costurar. Então já fiquei animada e feliz. Aí eu tava querendo uma máquina que fizesse vários pontos. E eu me lembrei, a minha mãe tem a Eugene super automática e ela faz vários pontos. Foi quando eu vi um anúncio no marketplace do Facebook, a mulher anunciando a Eugene Super Leve, que é essa daqui. E ela tem vários pontos aqui. E eu queria mais ela porque ela imita, tem um ponto que ela imita da overlock. Eu fiz, vai ajudar mais ainda, né, para fazer os acabamentos. Já também pensei, ó, vai ser mais uma máquina para eu colocar aqui no canal, né? Já juntei o útil ao agradável. E o meu amor por máquina de costura só aumentando. E foi a minha primeira máquina sem ser da Singer. Foi a minha primeira. A mulher estava anunciando por 250. A gente foi lá olhar. Ainda até na hora que ela foi testar, a linha embolando aqui embaixo. Aí eu já até fiquei meio assim, ai meu Deus, será que ela tá quebrada, tá alguma coisa? Aí quando eu vi, era a bobina, porque ela tinha colocado a bobina baixa. E essa daqui pega a bobina alta. Aí eu até disse pra ela, olha, é a bobina aqui. Aí ela fez, mas eu sempre costurei com essa bobina. Eu fiz, é porque ela é da bobina alta. Se usar a baixa, ela vai enganchar. Mas eu falei, vou arriscar. Ela falou, não, mas eu já tinha levado na revisão, ela tá costurando, tá tudo certinha. Eu fiz, tá bom, eu vou levar. Aí a gente trouxe, coloquei a bobina correta, porque eu já tinha bobina alta por causa da Singer 666 multipontos. E ela costurou de boa. Testei todos os pontos,
Fui, testei aqui de mudar e funcionando. Então, fiquei muito feliz. Então, eu já estava com essas máquinas, essas 4, e para mim estava ótimo. Não tinha pretensão nenhuma de comprar nenhuma outra. Até que quando foi em 2019, a gente estava indo na rua para ir no supermercado e a gente viu o rapaz, eu agora não lembro se estava indo ou voltando para casa. Sei que a gente estava passando de carro e o rapaz estava botando isso na frente da casa dele. Eu, amor. Quer dizer, eu acho que nem fui eu, foi meu esposo que viu. Olha o rapaz ali com a máquina de costura. Quando eu vi, eu fiz, acho que ele vai jogar no lixo. Ele parou o carro, aí eu fui lá, eu fiz, moço, essa máquina de costura ele é lixo, pode levar. Aí só estava a parte aqui do cabeçote, sem motor, sem a tampa de cima e sem a tampa lateral. Aí eu cheguei em casa, olhei, tudo inteirinho assim, as engrenagens, as peças, tudo. Só a correia dela que tava feinha. Aí eu fui, lubrifiquei, limpei, tal. Aí eu fiz, será que ela vai costurar? Testei, tirei o motor da minha 249, coloquei nela e ela costurou, tanto o reto como o zigue-zague. Aí eu já me entusiasmei e fui atrás de procurar tampa, que não consegui achar, só achei essa daqui. Resolvi fazer a tampa, comprei um motor chinesinho para ela, ajeitei ela toda, pintei e fiquei com mais uma máquina. Então, fiz as pesquisas tudinho, saí procurando, porque ela tinha uma linha preta aqui. E a que eu vi seria essa que facilita a prática, 1999. Eu já fiquei toda feliz, toda boba, já com 5 máquinas de costura e para mim estava ótimo. Até que chegou o período da pandemia, quando foi, se eu não estou enganada, no mês de abril de 2020, tava a gente em casa, aí a gente ia jogar o lixo, eu falei, vamos comprar pão? Aí juntou, né? Eu, meu esposo, meu filho, a gente bora. Pegou o lixo e foi. E aonde a gente joga o lixo, quando eu olho, eu vi, amor, tem uma máquina de costura no lixo. Gente, eu fiquei, numa alegria por ter achado e também surpresa de, pô, alguém jogou uma máquina de costura no lixo. Aí a gente voltou pra casa, eu trouxe, deixei ela aqui, aí a gente foi comprar pão. Quando eu voltei, já fui mexendo nela, limpando, olhando tudo. Quando foi depois, eu tirei algumas partes pra dar aquela lavada nela, que ela tava com um cheiro meio estranho. Limpei, lavei tudinho. Ela veio com o ferrinho daqui do motor, mas tinham cortado o fio dela. Aí quando eu vi, rodando na mão, ela conseguia costurar. Mas quando eu colocava o motor, ela não conseguia costurar porque a engrenagem dela aqui, que fica aqui na peça que tem contato com a parte de baixo, ela estava rachada, então ela não conseguia segurar. O ferro girava e a engrenagem ficava lá parada, porque ela estava rachada. Aí eu fiz, vou fazer o teste. Tirei a engrenagem da outra que eu tinha achado e coloquei nela e ela costurou. Eu fiz jogar fora só por causa disso. Aí eu peguei, fui no Recife, comprei uma engrenagem nova, comprei uma correia para ela, que se não me engano ela estava sem correia, eu tinha pegado a outra. Ajeitei ela todinha e ganhei mais uma máquina de costura. Fiquei com 6 máquinas de costura. Aí eu já estava satisfeita, mas eu tinha um sonho. Eu sempre quis ter uma Singer pretinha. O modelo que eu queria é desse que aqui é mais fino. Mas era assim, era um sonho que eu tinha, mas acabei esquecendo, né? Até que quando foi em 2023, eu olhando no Marketplace, eu achei uma publicação que o cara tava vendendo. Ele tinha colocado mais a foto dessa daí, mas tinha mais 2 máquinas. Uma era Singer, a outra era de outra marca. E ela estava bem acabadinha, bem sujinha. E ele colocou para decoração, R$ 50. Como eu já tinha restaurado aquela que estava sem tampa, tinha ajeitado também a 242, né? Eu fiz, vou arriscar. Sempre tive vontade de pegar uma máquina que esteja acabada e limpar ela, lubrificar, lavar e pintar. Aí eu conversei com meu esposo, perguntei se dava para ir pegar. Ele disse dá. Aí ele foi e pegou. Tanto, gente, ó, que o meu sonho
Eu tinha feito ser agulheiro faz anos atrás. O modelo que eu queria não é esse, mas eu acabei fazendo esse agulheiro e é do modelo do que eu fiz, porque ela tem uma Singer que ela aqui é mais fininha e aqui também. Então eu fui, comprei. Realmente ela estava bem travada, bem suja. Cheguei, fui devagarzinho, consegui destravar. Pintei, comprei algumas peças que estavam faltando para ela e essa foi a minha outra máquina de costura que eu amei bastante, gostei bastante de mexer nela, foi uma experiência muito boa e amo demais essa minha máquina e deixei ela aqui na correia. Eu já tinha tirado a minha 249 desse móvel, já tinha comprado a caixinha para ela porque ela tem motor. E eu tinha deixado nessa daqui a 242, na época que ela estava sem motor. Aí depois que eu comprei o motor, eu só colocava ela aí por cima, assim, encaixava, mas usava ela no motor. Então, como eu peguei essa daqui, eu vou deixar uma na correia, né, pra eu ter a experiência de costurar com ela na correia. Então, essa daí ficou na correia. Aí, quando foi em 2023 ainda, lá pro meio, pro final do ano, eu sempre fico olhando os anúncios no Marketplace do Facebook, no OLX. Aí eu vi um rapaz dizendo que estava doando essa máquina, que é a Bismarck. Pronto, a Singer que eu queria era nesse modelo aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, tá vendo que o cabeçote é diferente? A Singer que eu queria era nesse modelo, mas eu comprei aquela. E quando eu vi o rapaz estava anunciando, dizendo que estava doando. E ela veio com o móvel também. Aí eu até perguntei, o senhor tá dando mesmo? Aí ele fez, tô. Eu fiz, vou lá pegar. Ver se mais um conteúdo pro canal. E é capaz de ele acabar jogando essa máquina no lixo. Fui, peguei. Aí a gente trouxe no móvel e tudo. Meu esposo disse, não, quando chegar em casa a gente tira o móvel, olha, bota já tudo assim na mala, a gente já chega. Então quando a gente chegou, tirou. Aí quando eu vi, a tampa daqui estava boa, mas aqui embaixo do móvel dela estava com as linhas de cupim. Eu disse, amor, vamos tirar ela logo daqui e jogar no lixo, porque já tinha aparecido com cupim aqui, que tinha sido do terreno aqui de lado, quando não tinha nada construído, que o pessoal jogava madeira, essas coisas. Falei, vamos jogar logo pra não dar brecha do cupim aparecer de novo. Aí eu já tirei ela e aproveitei a tampa daqui, porque tava boa. E quando eu vi, ela tava toda lubrificada não, tava solta, né, com as peças tudinho. Aí eu fui e tal, até que eu vi que o tensor dela tava faltando alguma peça não. Tava sem dar a tensão correta e ela tava fora do ponto. Aí depois, quando eu fui tentar regular ela pra colocar no ponto, acabei ali tirando uma peça do local, deixei ela pra lá. Quando foi esse ano de 2024, eu consegui ajeitar ela todinha. Comprei o que tava faltando ali pro tensor, regulei ela no ponto, coloquei as peças no local e ela começou a costurar. Eu fiz, vou deixar essa daqui também na correia. Então, esse móvel era da 666 multipontos. Como ele tem motor, eu vou fazer uma caixinha pra ela e vou deixar as duas pretinhas na correia. Então, já testei tudinho e é muito boa pra costurar, gostei bastante o ponto dela, tudinho certinho. Então, fiquei com duas máquinas na correia. Aí, quando foi no final de 2023, eu estava já pensando em comprar um overlock. Só que eu ficava na dúvida em qual comprar. Eu queria muito a da Singer, desses novos modelos. Mas eu sempre tive um pé atrás por elas serem de plástico, né? Uma boa parte das peças sendo de plástico e também o preço. Então fui pesquisando, até que eu resolvi arriscar. Vi na Shopee, vou comprar a Genium 6D e vou arriscar. Saí vendo bastante vídeos que me convenceu. Comprei, testei e gostei. O meu medo era ela vir quebrada, de vir, sei lá, alguma coisa travada. Mas graças a Deus deu certo. Testei a overlock, funcionou de boa
E eu depois fiquei pensando, como é que eu não comprei isso antes? Porque eu morria de medo, não sei porquê, mas eu morria de medo de usar uma overlock. Ah, não, ela é muito diferente das domésticas. Ah, não, que isso assim, ah, não, ela é trabalhoso. Porque eu lembrava da minha mãe, que era FN2 7D, e arrebentava muito fio e isso e tal. Eu fui, não, 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 não. Até que quando foi no início desse ano de 2024, eu resolvi, não, vou comprar pra mim. Vou testar e vai ser minha experiência. Eu vou comprar a GN1, tá no valor bom. Ela é de ferro e já vi vários vídeos pessoal mostrando como é que conserta, ajeita, passa linha e tal. E foi uma experiência boa e gostei. Então, quando foi na metade de 2024, eu queria ter um overlock que pegasse duas agulhas, porque dependendo do acabamento que você vai fazer, passar uma costura a mais de reforço ajuda. Foi que eu resolvi arriscar de comprar a FN2 8D. Então, tenho duas overlocks. Comprei, também fiquei receosa de não dar certo. Não consegui achar vídeo em português, porque não tinha ninguém mostrando dela usando. Só vi em português, acho que 2 vídeos, mas era de o pessoal falando para vender. Então, aparecia vídeo para mim lá de fora. Era como fosse da Índia, em espanhol, em outras línguas. E fui olhando. Aí via vídeo pessoal usando fio de overlock, via pessoal usando só a linha da costura. Até que eu criei coragem e fiz, vou arriscar. Por que eu dei preferência a ela? Porque ela também é de ferro, ela é pequena, essa daqui é doméstica, tá? Aquela dali é semi-industrial, posso botar um motor industrial. Essa daqui não, só motor doméstico. E eu dei preferência a ela por ela ser pequena, por ser de ferro, porque eu também levei em consideração a isso. Acho que tem de hoje, a carcaça dela é de plástico, muitas peças lá dentro são de plástico. São caras as peças, eu pesquisei bastante para ver. São muito caras e os pontos que mostram de lubrificação são mínimos, sendo que eu sei que tem bastante peças a serem lubrificadas. Então, por isso que eu dei preferência a essa daqui. Então, eu tenho um overlock que pega uma agulha e outra que pega duas agulhas. Então, gente, essas são as histórias das minhas máquinas de costuras. No total, eu tenho 10 máquinas de costuras, 2 overlocks e 8 máquinas de costuras, que cada uma tem uma história, que eu amo cada uma, não tenho coragem de dar fim a nenhuma. São minhas paixões, meus xodós, eu tenho muito ciúme. Tanto que aqui é área restrita. Era o meu sonho ter aqui, ó, o meu cantinho da costura, o meu quarto. E quando foi em 2022, Deus me proporcionou isso, que eu pensei que eu não iria conseguir ter isso tão cedo, mas Deus é tão maravilhoso, age de maneiras diferentes. Eu pensei que eu só iria conseguir ter isso quando Ele me desse a nossa casa aqui, mas acabou me proporcionando isso aqui. Então, consegui ter o meu cantinho aqui de ser da costura. Não costuro profissionalmente, tá? Eu costuro só para mim, para minha família, aqui em casa. Eu, meu esposo e pro meu filho. Ah, descosturou uma roupa, eu vou lá e costuro. Ah, precisa ajeitar isso, eu vou lá e faço. Pronto, a bolsa do meu menino da escola estava toda acabada, eu desmanchei, refiz o molde e costurei. Então é só para isso, pra gente mesmo, pra minha casa, pra minha família. Mas é uma coisa que eu amo, que eu aprendi a amar ao longo do tempo. É minha paixão, eu amo máquina de costura. Às vezes eu fico olhando assim os anúncios de várias máquinas de costura, dá vontade de ter todas. Se eu pudesse, eu tinha uma de cada modelo, da Singer, da Eugene. Tem a Eugene verde que eu acho linda, das antigas. Tem várias outras máquinas da Singer que eu acho também tão linda. Mas eu também tenho que ter o pé no chão. É o espaço que eu tenho, são essas que eu tenho. Amo cada uma. Não teria coragem de dar fim a nenhuma. Então, são essas as histórias das minhas máquinas de costura. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por acompanhar aqui o canal e até a próxima.